tarde, meus queridos amigos. Eu postei um vídeo no Instagram na semana passada falando que eu ia falar sobre a terapia ortomolecular. Acabei não gravando o vídeo, enfim, mas voltamos ao nosso ensinamento. Esses vídeos têm a intenção de informar as pessoas, né? Essa sequência de vídeos tem a intenção de informar as pessoas com relação a uma prática muito usada, né? Já conhecida de muitas pessoas, inclusive famosos, né? Que fazem a terapia ortomolecular, mas que ainda não chegou ao conhecimento do público de uma forma eficaz, a ponto de desencadear nas pessoas uma forma de opinarem a respeito. E a intenção desse vídeo é justamente chegar a essas pessoas essa informação que é tão importante para a saúde da gente, não só visando a parte física, né? Mas principalmente a parte energética e o contexto todo do ser humano, né? Que não se resume só a parte física, mas a parte energética, a parte espiritual, a parte, né? A parte que a gente não pode tocar, mas que eu costumo dizer que é parte fundamental de você. Se você não estiver bem aqui e aqui, você não estará bem aqui, né? No vídeo passado eu disse que eu ia falar a respeito da depressão. Mas já fica uma coisa muito vaga se eu não começar a falar um pouco sobre a introdução do que significa a terapia ortomolecular. Que, como eu falei no início do vídeo agora, muita gente não tem esse conhecimento. Muita gente não sabe o que significa o profissional que trabalha com a terapia ortomolecular, o terapeuta que trabalha com essa modalidade de terapia alternativa. Pois bem, então vamos lá. Eu vou tirar o óculos porque não tá dando pra... A terapia ortomolecular, ela remonta, né, do século XVIII, né, quando se descobriu os óleos minerais, os óleos elementos, né? E aí, Linus Pauling, que foi um dos nossos patriarcas, né, dessa grande ciência, né, da descoberta dos óleos minerais, ele classificava o ser humano, né, ele classificou o ser humano como sendo o que eu acabei de falar, parte integral, não é uma parte separada. Então, o que acontece? A menor partícula do corpo é o átomo, né? Primeiro vem as moléculas, depois, dentro das moléculas, nós temos os átomos. A palavra ortomolecular vem do grego. Orto vem do grego, que é correto, certo. E molecular vem de molécula, ou seja, corrigir, né? Corrigir a molécula a partir da disposição dos átomos, né? Porque o que compreende a terapia, esse tipo de modalidade, a terapia ortomolecular, é justamente nessa coisa tão pequena, mas que se você olhar no sistema do corpo humano e olhar no sistema maior, faz toda a diferença no corpo. Porque a partir do momento que você tem uma modalidade dentro das terapias alternativas que te ajudam a recuperar o teu metabolismo, a recuperar a forma de trabalho do teu metabolismo de uma forma harmoniosa, que possa ajudar você a corrigir os problemas antes deles acontecerem, porque tudo começa a se promover dentro da molécula.
né? E a molécula estão presentes em todas as células do corpo. Tudo na gente é molécula e é átomo. Então, quando nós começamos a trabalhar esse mecanismo de prevenção, nós conseguimos reduzir praticamente a 20% a mais, né? O aparecimento dessas doenças. O que na realidade, o que ocorre é que quando você vem até um profissional terapeuta ortomolecular, que é identificado em você algumas deficiências ou o teu metabolismo está sobrecarregado com esses minerais, tanto para mais quanto para menos, o que acontece? A gente faz um mapa chamado mapa de Ménitrier, que é onde nós vamos comparar todos os teus sistemas, sistema respiratório, sistema endócrino, né? Sistema cardiovascular. A gente vai fazer uma varredura de tudo. E baseado nisso, nós vamos fazer um cálculo no qual vai nos direcionar ao tipo de mineral que a gente vai indicar para esse paciente cliente fazer, que é disponibilizado a nível de derme, tá? De epiderme, não é nada invasivo, não é nada que você vai administrar oralmente, mas sim administrar na pele, né? É um óleo mineral que você vai fazer a nível da pele, então não tem risco nenhum para a saúde, não corre o risco de haver intoxicação por algum metal, por algum óleo mineral que possa estar em excesso no organismo, que possa entrar, porque a pele é muito seletiva, ela não deixa entrar partículas em excesso, né? Caso isso fosse verdade, quando entrássemos dentro de uma piscina, nós estouraríamos, porque quando você entra dentro de um tanque com água, de uma piscina, de um mar, você sabe que o nosso organismo, dizem que nós estouraríamos se isso fosse fato, né? Se a nossa pele não fosse tão seletiva, mas ela é. E por ela ser seletiva, ela não permite entrar mais do que ela precisa. E o bom do óleo mineral é que você não tem a ingestão via oral. O que acontece? A ingestão dos medicamentos e das vitaminas passam pelo processo da digestão, né? E quando chega no estômago, o que acontece? Boa parte dessa substância, desses minerais e dessas vitaminas se perdem até por conta do suco gástrico, né? Que acaba definhando e acaba fazendo com que boa parte dessas substâncias se perca já no processo digestivo. O que não acontece na terapia ortomolecular, porque todo o processo é feito através da pele, né? Então não oferece risco nenhum para a saúde, muito pelo contrário, os resultados vêm praticamente imediatos, né? A pessoa já começa a sentir muita diferença na primeira semana de administração da oligoterapia via derme. E a gente utiliza a eletroterapia na corrente, na microcorrente ou na ionização, né? Que a gente vai escolher o local onde aquele óleo mineral, e a gente ioniza durante 3 minutinhos para ver a absorção do óleo mineral através da pele, tá? Então é basicamente isso que a terapia ortomolecular é administrada. Não tem grandes mistério, não tem grande necessidade de você fazer uma pré-avaliação com o médico, porque não é nada que você vai tomar, não é nada que vai te causar nenhum tipo de transtorno ou tipo de contraindicação, né? Ou reação adversa, como a maioria dos alopáticos acontece, né? Porque você toma remédio para uma coisa e de repente você se vê
adquirindo um outro problema por conta das substâncias que o corpo não consegue reconhecer num medicamento alopático, né? E quando eu me formei em ortomolecular, mais ou menos uns 5 anos atrás, eu percebi que de uma coisa, quando eu comecei a fazer a administração dos óleos minerais em mim, porque eu tinha uma fadiga muito forte, eu sentia muito cansaço, né? E principalmente depois do horário do almoço, eu me sentia muito cansada e aquilo acabava com a minha tarde, acabava com o meu dia. Quando comecei a fazer, eu comecei a desintoxicar, né? Que os óleos elementos que minha filha acabou de passar. Quando eu comecei a fazer a administração, a gente sempre começa com substâncias, com a oligoterapia para desintoxicação do metabolismo, que nós costumamos utilizar o enxofre e o iodo. Eu comecei a fazer, na primeira semana eu comecei a ver e começou a dar uma reação em mim, que é normal a gente reagir, o metabolismo da gente quando está sobrecarregado com alguma substância tóxica. Quando nós começamos a desintoxicar esse metabolismo, nós começamos a sentir uma leve sensação de dor de cabeça, dá um pouco de enjoo no começo, porque o teu metabolismo está tão acostumado com aquela substância orgânica ali, mas que está te fazendo mal, que está tão em excesso dentro de você, que você, de alguma forma, você vai sentir a saída do processo desse metal pesado, de alguma forma. E às vezes vem em forma de uma dor de cabeça, uma enxaqueca, que vai durar entre 15 a 21 dias, né? Você vai perceber uma leve náusea também, tem muita gente que percebe, principalmente as pessoas que são fumantes, né? Sentem mais esse processo desintoxicante do que propriamente as pessoas que não têm esse tipo de vício, tá bom? Então a oligoterapia é um processo utilizado muito desde o século XVIII, né? Quando se descobriu os benefícios de se fazer, né, a administração dos óleos elementos, porque tudo no corpo da gente são óleos minerais, nós precisamos de todos, alguns de mais, outros de menos, e no decorrer dos vídeos eu vou falar para você o papel de cada um, como cada um desses óleos minerais, sendo ele enxofre, iodo, sendo ele manganês, magnésio, bromo, sendo cada um dos óleos minerais o que representa dentro do processo metabólico aliado ao tratamento ortomolecular para melhoramento do metabolismo. Pois bem, então eu comecei a fazer a administração desses óleos minerais e acabei sabendo por conseguinte, porque depois que o meu metabolismo foi realmente desintoxicado, eu percebi uma transformação dentro do meu organismo que nem eu mesma acreditei, né? E aí, quando eu já estava no processo de desintoxicação e que a partir do 11º, 12º dia eu já não estava sentindo mais aquela sensação desconfortável das aplicações, eu comecei a perceber e comecei a fazer o segundo mapa de Ménitrier, né, que é a segunda diátese. Tem a primeira diátese, a segunda diátese e a terceira diátese, que é quando nós completamos o ciclo do tratamento ortomolecular e vemos os resultados que isso teve. Gente, é fantástico os resultados a respeito dos óleos minerais, o que eles fazem no metabolismo quando você aplica através da terapia ortomolecular. É incrível, é incrível. Pena que, infelizmente, a nossa saúde pública, tá? As pessoas, o nosso ministério, costuma dizer, igual o Dr. Lai Ribeiro fala, nós costumamos dizer que nós não temos um Ministério da Saúde, nós temos um Ministério da Doença. E o Ministério da Doença não previne, ele simplesmente, né, palia os problemas recorrentes
da saúde do povo, né? Porque o que é corriqueiro você chegar dentro de um hospital, numa unidade básica de saúde, é você fazer o quê? É você passar pela consulta com o médico, que muitas vezes nem olha na sua cara, né? Te passa os exames de lá, você tá com anemia, vão te passar ferro para você tomar, né? Vão te passar ferro. Aí você toma esse ferro, não se tem um exame específico. Aliás, nós temos, mas é caro demais para o Ministério da Saúde poder disponibilizar para todo mundo, que é o mineralograma, que é um exame que se faz. Preste bem atenção nesse nome, mineralograma. É um exame que se faz que mede todas as taxas de todos os minerais dentro do teu metabolismo, tá? E através desse exame, todas as doenças que você apresenta estão relacionadas ao aumento ou à diminuição desses óleos elementos no seu organismo. Então o que acontece? Você toma o remédio, aquele problema desaparece por algum tempo, mas lá na frente, porque é paliativo, ele não vai tratar, ele simplesmente vai te dar um alívio daquela situação. E se você não cuidar da sua alimentação, não cuidar da sua vida, do seu bem-estar, da sua atividade, de uma atividade física, da sua qualidade de vida, esse problema provavelmente vai voltar e vai voltar pior do que antes, né? Então o que acontece? A intenção da terapia ortomolecular é fazer com que o teu metabolismo seja restabelecido e você venha apresentar cada vez menor de possibilidade, falando de possibilidade, as doenças a se manifestarem no teu organismo. Então, nós estamos adoecendo muito mais hoje por conta da falta de uma alimentação eficaz, onde faltam praticamente, se não todos, mas boa parte desses óleos minerais, né? E não se tem suplementação para isso. Os médicos não passam suplementação. Hoje, a nutrologia está ganhando espaço no mercado, no nosso mercado, porque aonde falha, né, o processo nutricional, está se colocando, está se reconhecendo que o corpo precisa de um estudo maior para poder dar a ele esse queira mais, para poder ele mesmo se curar. Mas infelizmente isso não chega ao conhecimento das pessoas, porque as pessoas estão acostumadas a se automedicar. E como seria maravilhoso se as pessoas lembrassem da grande frase de Hipócrates, né? Que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Se todo mundo lembrasse disso e procurasse pensar o que essa frase representa, todos iriam reconhecer que não se trata apenas da questão alimentar. Mas como é que vai se alimentar de forma eficaz numa cidade tão grande como São Paulo, né? Que é onde nós moramos. Se você morar no interior, se você morar numa zona rural, é mais fácil para você ter esse conceito. Mas mais pessoas que estão acostumadas a pegar tudo em gôndola de supermercado, é difícil imaginar ela chegando numa chácara, no sítio, pegar uma fruta de uma árvore, né? Isso é muito difícil para uma pessoa de cidade grande que não tem esse conhecimento. Então, a oligoterapia existe para isso, para melhorar você de dentro para fora, para fazer com que você fique menos dependente dos medicamentos e mais dependente daquilo que Deus criou, que foram os óleos minerais. E a terapia ortomolecular trata disso. Não obstante disso, a gente pode ver a respeito da medicina ortomolecular, que hoje é uma realidade na vida de muitas pessoas, né? Mas nem todo mundo tem acesso, por ser um procedimento, por ser um acompanhamento muito caro, né? Que é feito geralmente por nutrólogos, né? Hoje em dia já se tem alguns setores da área de saúde pública, já se tem essa consciência, né, da nutrologia.
mas ainda o nosso país ainda é muito atrasado com relação a isso. Coisas que na Europa, Estados Unidos, países grandes e desenvolvidos já são há décadas aplicados. Aqui é difícil a gente introduzir, porque a nossa cultura, ela é alopática, ela é medicamentosa. E o que acontece? Não se tem investimento na área de medicina preventiva, terapias preventivas, porque não dá dinheiro para o governo. Nós não damos dinheiro para o governo, nós não damos rentabilidade para o país. Então, como é que você vai dizer para a pessoa, vai lá e compra um óleo mineral, né? um manganês com silício orgânico? É uma coisa que eles não podem patentear. Eles não podem patentear. Então, o que eles fazem? Eles vão deixar de vender o medicamento. Eles vão deixar de vender o medicamento para oferecer um óleo mineral que eles não vão ganhar nada, que a indústria farmacêutica não patenteou. Então, não dá lucro para o governo, não dá lucro para as indústrias. Por isso que nós, terapeutas, nós estamos unidos em uma causa, né? Cuidar para que as pessoas venham ter informações, para que elas mesmas procurem os seus direitos, né? Para que elas mesmas venham fazer por elas. Porque se nós dependermos de governo, nós não vamos chegar a lugar nenhum, gente. Nós não vamos ter esse reconhecimento. Então nós temos que nos unirmos, nós temos que passar as informações adiante para que a gente tenha esse retorno de forma gradual, que é um serviço de formiguinha, mas que seja eficaz, para cada vez menos pessoas tenham que adoecer por conta de medicamentos que são administrados por uma coisa, mas que lá na frente vão fazer mal para a gente em outros aspectos, né? Porque o corpo não sabe o que fazer com uma aspirina. Você põe uma aspirina na boca, o corpo diz assim, o que é isso? Eu não conheço isso, eu não sei o que eu vou fazer com isso. E essa molécula vai ficar no teu organismo, sabe lá Deus aonde vai se depositar, e vai provocar uma série de coisas chamadas de ite, sinusite, artrite, renite, colite, tudo quanto é ite vai causar. Porque essa molécula ela vai se fixar em algum lugar, e o corpo, para não deixar aquela molécula fugir dali, ele vai englobar ela dentro de um processo inflamatório. E aí o que vai acontecer? Você não vai expelir aquilo. E aí você vai ter os processos inflamatórios e de doenças, né, agudas, que falam que são essas ites da vida aí. Então é basicamente isso, gente. A oligoterapia ajuda você a recuperar o teu metabolismo, tirar todos os processos inflamatórios de dentro de você, te limpa por dentro, desintoxica o teu sistema circulatório linfático, o teu sistema gastrointestinal, a tua circulação interna, a tua circulação periférica, vai fazer uma limpeza em todo o teu metabolismo e vai te nutrir, né? Dependendo de que problema a gente está falando, vai depender muito do mapa de Menitria, o que ele vai falar a teu respeito, baseado nas suas informações. E aí, depois que esse mapa estiver pronto, você vai para a primeira diátese, e essa diátese vai dar informação de tudo que nós precisamos fazer, e vamos aplicar, começar o tratamento a partir da primeira diátese. E na segunda diátese você já vai ter uma mudança gigantesca no teu quadro, no teu quadro de saúde, né? Você vai perceber isso, porque a coisa é fato, é verdadeira. Tanto é que já temos vários profissionais de gabaritos renomeados fazendo isso, e com certeza eu serei mais uma divulgadora como terapeuta da terapia ortomolecular, porque eu coloquei em prática em mim, já tenho pacientes em atendimento a respeito. Em breve eu vou postar alguns comentários, né? Vou pedir para que eles comentem nos vídeos, para realmente eles darem veracidade ao que eu estou falando. Não obstante disso, nós vamos gravar outros vídeos para que vocês venham estar cada vez mais inteirados do que significa. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre
Dois óleos minerais que são os que a gente realmente vai precisar fazer na primeira aplicação, que é o iodo e enxofre para todos os casos, para desintoxicação metabólica. E vamos falar a respeito desses dois, com um vídeo mais curto, tá bom? Então fiquem com Deus, que a força maior do universo acompanhe cada um de nós, que possamos servir as pessoas e não esperarmos ser servidos por elas, que possamos ser mais tolerantes uns com os outros e possamos transcender todo esse amor que vem do Pai Eterno, que é nos dado de forma gratuita, e gratuitamente nós precisamos passar adiante. Independente se as pessoas merecem ou não, nós devemos o respeito e toda a gratidão a qualquer ser vivo, porque quando nós temos o coração ligado às coisas de Deus, a gratidão vasta do nosso Deus, tudo na gente fica melhor e a gente atrai os benefícios do amor dele para nós. Então fiquem com Deus, boa noite, que aqui já está escurecendo, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.